E aí galera, como vai? Meu nome é Thiago Barcelos e eu estarei apresentando para vocês um mini curso básico de fotografia de paisagem. Nesse curso a gente vai discutir um pouquinho a história da fotografia, como ela desenvolveu ao longo dos anos, e eu também vou passar algumas técnicas para que vocês melhorem suas fotos, tanto na câmera quanto no celular. Vamos lá? Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Thiago Soares Barcelos, eu tenho 29 anos, sou formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Ouro Preto, estudei desde 2013 em Mariana e desde 2015 eu venho trabalhando com fotografia na região, né? Fotografando desde tudo, de aniversários, já fotografei casamentos, já fotografei eventos culturais, como em Mariana acontecem muitos, né? Festival de inverno, o encontro de palhaços. Eu vou estar passando algumas fotos aí dos meus trabalhos para vocês darem uma olhada. E aí, como vocês podem ver, né, ao longo desses 6 anos fotografando, eu já pude passar por uma experiência, pude passar por um pouquinho de tudo dentro da fotografia, mas a minha grande paixão é a fotografia de paisagem, né? E é por isso que eu decidi fazer esse mini curso para poder compartilhar um pouco, né, do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, para ajudar vocês a representarem e a registrarem melhor as paisagens onde vocês visitam, principalmente a nossa região aqui, que é uma região muito bonita, e eu tenho certeza que no final do curso vocês vão estar tirando foto muito melhor do que quando vocês entraram. Então vamos lá galera, esse mini curso ele será dividido em 3 módulos, tá? Esse módulo, que é o primeiro, a gente vai ter uma conversa sobre o panorama histórico da fotografia. Eu vou explicar como que a fotografia surgiu, né? Como ela evoluiu. Vai ser um recorte breve, tá? Não vou ficar aprofundando em questões históricas muito a fundo, mas é só para vocês entenderem como que a fotografia surgiu, né? Como surgiu também especificamente esse ramo da fotografia da paisagem, e eu vou querer pontuar algumas coisas para que vocês entrem no módulo 2, que será o módulo onde eu vou estar apresentando de fato as técnicas, né? Aquela coisa toda, mais com números e tudo mais, que vocês já entrem nesse segundo módulo com uma cabeça totalmente diferente e pronta para aprender de fato as técnicas. Para falar do nascimento da fotografia, a gente vai ter que voltar lá na França no finalzinho do século XVIII. Pois é. Então, lá tinha um cara chamado Joseph Niepce. Gente, perdoe meu francês, viu? Ele não é muito bom. E esse Joseph Niepce, ele trabalhava com litografia. Para quem não sabe, litografia é um processo de reprodução de imagens por meio de prensa. Ou seja, eles faziam um molde, né, na prensa e prensava aquele molde numa folha de papel ou num outro material, e aquela gravura com aquele peso todo ficava impresso ali. O Niepce ele já vinha trabalhando com essa litografia há muitos anos, né? E aí depois ele começou a fazer uns outros experimentos químicos derivados da litografia, né? Ele quis meio que inovar. E aí assim, a fotografia ela não surgiu na primeira tentativa. Foram muitas e muitas tentativas até ele conseguir de fato um resultado que fosse satisfatório. E aí, gente, o Niepce ele ficou nesses experimentos químicos e matemáticos durante muito tempo. Foi só em 1826, depois dele pegar uma placa de vidro, cobre e chumbo e banhar essa placa com um material fotossensível. Fotossensível nada mais é do que um material sensível à luz. Por exemplo, os filmes das câmeras analógicas que a gente usava, né? Quem fotografou um pouquinho nos anos 90 até começo dos 2000, antes das câmeras digitais, usou muito aquele filme.
aquilo é um material fotossensível, ou seja, ele é sensível à luz. Pois é, o Niepce ele pegou essa placa de vidro gigante e banhou com um asfalto natural. Esse asfalto, o nome dele é betume da Judéia. Para vocês terem ideia, esse betume da Judéia ele pode ser comprado até hoje numa loja de material de construção ou coisa assim. E ele é mais usado hoje para invernizar, né, madeira ou outros materiais. Enfim, o Niepce ele pegou essa placa e ele banhou com esse betume da Judéia e ele colocou essa placa numa câmara escura. O que era uma câmara escura? Nada mais do que um caixote, né, todo fechado, onde ele colocou só um orifício para que a luz entrasse e batesse nessa placa banhada com esse material fotossensível. Pois é, então foi só em 1826, depois dele fazer esse rolê todo, que ele conseguiu a primeira fotografia da história. E é essa aqui, ó. Para conseguir essa foto, ele teve que deixar essa câmera na sua janela, capturando a imagem, nada mais do que 8 horas. Pois é, hoje a gente tira a foto apertando um botãozinho e pronto, né? Antigamente não, a foto dele teve que ficar sendo exposta ali durante 8 horas. E o resultado, né, para a época foi super satisfatório, foi até então o melhor resultado que ele tinha conseguido. Portanto, essa é a primeira fotografia considerada realmente um registro da história. Paralelamente ao trabalho do Niepce, existia um outro francês chamado Jacques Daguerre, que estava trabalhando também em alguns experimentos numa câmara escura, né? O experimento dele chamava diorama. Não tinha muita similaridade com o do Niepce, mas eles estavam ali tentando chegar mais ou menos no mesmo lugar. E aí, em um determinado momento, a história conta que o Niepce ele entrou em contato com o Daguerre, né, explicou toda a pesquisa que ele havia feito nos anos anteriores e ele meio que fechou um acordo com o Daguerre para que ele continuasse os estudos dele, porque o Niepce ele já tinha a saúde um pouco debilitada. Isso foi em 1833. Então aí o Niepce ele vem a falecer, né, deixa os estudos com o Daguerre e o Daguerre continua esses estudos até chegar no que de fato a gente pode dizer que é a primeira câmera, o primeiro mecanismo eficiente de fotografia que existiu. O nome dele, claro, tinha que ter a ver com o nome do Daguerre, chamava-se daguerreótipo. Então, em 1840, ali, o Daguerre ele se consagra, né, como, digamos, o inventor da fotografia, apesar da gente saber que a fotografia não foi inventada só por uma pessoa, né? Existe essa história aí dos dois franceses e é claro que sempre há outras pessoas envolvidas, né, que acabam não sendo acreditadas. Mas o Daguerre, com o daguerreótipo, ele se consagra, né, consegue tirar fotos com uma qualidade muito boa para a época e com um tempo de exposição bem menor do que o Niepce havia conseguido com os experimentos dele, né? Quando ele ficava 8 horas tirando uma foto, o Daguerre ele conseguia fazer fotos com um tempo de exposição bem menor, por exemplo, 4 horas, o que não é lá também, né? Ficar 4 horas ali para tirar uma fotinha, imagina, fazer um book de uma pessoa. Um fato legal é que o Daguerre ele conseguiu, né, além de se consagrar com suas fotos, ele conseguiu tirar o primeiro retrato da história, ou seja, a primeira fotografia onde uma figura humana, mesmo que não tenha saído assim reconhecida, né, para você saber quem era, quem estava ali, é uma imagem humana, uma pessoa que saiu na fotografia, então ela é considerada o primeiro retrato da história. Então, gente, depois desse processo revolucionário aí feito pelo Daguerre, a fotografia ela começa a deslanchar pelo mundo afora, né? Ela começa a ser usada em materiais de comunicação, ou seja, nos jornais, que até então eram jornais que só possuíam textos.
começam a ter fotografias, né, e revistas, e começa a ter também aquele registro familiar, né, as famílias que eram ricas e tinham condição de bancar os recursos, elas começavam a ter fotos da família reunida, as fotos dos parentes. Gente, para vocês terem ideia, teve uma época que era moda tirar foto da galera morta. Sério mesmo. Tipo assim, a galera morria e antes de enterrar a pessoa, ele chamava um fotógrafo e tirava uma foto ali da pessoa, meio que quase que pendurada ali, né, sendo segura por um monte de coisas, e guardava essa foto, né, como um último registro assim da pessoa de recordação. Ainda bem que esse costume desapareceu. Com a fotografia sendo usada em praticamente tudo nessa época, ela passou a ser considerada a forma do registro mais real possível. Ou seja, se existia uma fotografia de tal fato ou de tal pessoa, era praticamente irrefutável que aquele fato tenha acontecido ou que aquela pessoa de fato exista, né? Então a fotografia ela ganhou essa qualidade de representar o real da maneira mais fiel possível. Não tinha nada que fosse mais real, além da própria realidade, claro, mas não existia nada que chegava aos pés da fotografia para representar o mundo que a gente vivia, as pessoas que a gente conhecia e tudo mais. E aí o divisor de águas dessa história toda acontece de novo ali na França, na década de 1920. Por quê? Nessa época tinha uma galera que começou a estudar o movimento ideológico assim, da arte. É o que a gente chama hoje de movimentos de vanguarda. Então eram vários pintores, escultores, desenhistas. Essa galera ela se juntava para criar um movimento com suas características e cada uma assim, né, tinha uma característica, uma ideologia diferente. Nesse movimento de vanguardas surge um em Paris chamado surrealismo. Esse surrealismo ele foi criado assim, foi a primeira vez que foi usado esse termo foi num manifesto surrealista feito por um francês chamado André Breton. André ele publicou esse manifesto explicando mais ou menos do que se tratava o surrealismo, ou seja, o próprio nome já explica um pouco para a gente, né? Vem do surreal. O surrealismo ele procurava quebrar com esses paradigmas, esses dogmas da vida, tanto da vida cotidiana quanto da religião também, da apatia social, ou seja, as coisas não têm que ser como elas parecem ser. A gente tem que pegar isso aqui e, sei lá, fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Por que as coisas sempre têm que representar o real, sabe? Então o surrealismo ele tinha essa potência, né, de quebrar as coisas e reconstruir de uma outra forma. Se a gente parar para pensar, a fotografia, por mais que ela seja um registro do real, ela é dotada de subjetivações. Para começar, ela congela o tempo, né? Você tirou a foto ali, você vai ficar parado, você vai congelar aquele momento. Ela imortaliza as pessoas que são fotografadas e não morreram há muito tempo atrás e a gente ainda pode, né, ver essas pessoas até meio que interpretar talvez a reação que a pessoa estava ali tendo na hora da foto, né? Ela resgata as lembranças da gente. Então, assim, por si só a fotografia ela já tem uma carga de surrealidade muito grande. Ela não era só o registro do real. Então, para esses caras do surrealismo, a fotografia ela caiu como uma luva, porque até então você trabalhava isso nas pinturas, onde você poderia recriar o que você quisesse ali com o seu pincel. Mas na fotografia não. A fotografia você tinha que tirar uma foto do que era real, do que existia, né? Mas aí o surrealismo ele meio que
colocou uma pulguinha atrás da orelha dessas pessoas e falou assim, não, a gente vai tirar foto do que é real, mas a gente não vai representar do jeito que vocês estão pensando, né? E aí o legal é quando acontece uma parceria entre dois caras muito fodas, que é o primeiro, um pintor que acho que muitos de vocês já devem conhecer ou pelo menos ter visto essa cara dele, que ele é muito estiloso, é o Salvador Dalí, né? E o Salvador Dalí, os quadros dele são sensacionais e assim repletos de interpretação, de subjetivação, de surrealidade. O Salvador Dalí ele junta com um fotógrafo da Letônia chamado Philip Hausmann. E cara, o trabalho que esses dois fizeram juntos, esse trabalho revolucionou a forma como a fotografia era vista e era consumida, porque eles simplesmente tiraram o chão de todo mundo e falaram assim, a gente vai fazer o que a gente quer com as nossas fotos, o que a gente está imaginando. E aí quando essas fotos, né, foram apresentadas assim para a sociedade, foi um choque, porque até então as pessoas não achavam que esse tipo de trabalho era possível com a fotografia, né? Muito menos você recriar coisas, situações assim que não existem, que estão só dentro da sua cabeça. Então, com o trabalho desses dois, a fotografia ela passa a permear ali terras onde ela não podia andar, né? Por exemplo, a fotografia era para ser um registro, não era para ser devidamente arte, né? E aí, depois disso, ela passou a ser, o pessoal começou a abraçar ela, falando, não, a gente pode pegar a fotografia e usar como uma maneira de se expressar artisticamente. A gente não precisa usar ela só para tirar a foto e registrar a pessoa e guardar a foto. A gente pode fazer trabalhos incríveis com a fotografia. Então, aí foi o divisor de águas, né? Da fotografia como um registro somente e da fotografia como arte. A gente já está num determinado momento da história em que ela era usada como um registro, né, pelos jornais, pelas revistas, retrato das pessoas, e também veio a galera do surrealismo e começou a usar ela também como uma forma de se expressar artisticamente, né? E aí, agora a gente entra na fotografia de paisagem, né, que é devidamente o que eu quero passar para vocês aprenderem no módulo seguinte. As fotografias de paisagem, elas começaram bem antes ali, perto da invenção do daguerreótipo, né? 1850, 1860, a gente já começa a ter alguns registros de paisagens, mas era um tipo de fotografia que não tinha mercado para ela. Você tirava uma foto de paisagem e aí, você ia usar para quê? Sabe? As técnicas não eram apuradas, a qualidade também não era muito boa para representar aquela paisagem ali. Então, ela era uma fotografia que não tinha mercado nenhum. Foi só em 1930, né, depois disso tudo que aconteceu, depois dos movimentos de vanguarda, que um americano chamado Ansel Adams, ele elevou o nível da fotografia de paisagem a um nível artístico. O cara tem um trabalho excepcional, ele fez um trabalho lindo pelas paisagens dos Estados Unidos, e vou explicar mais um pouquinho qual foi assim mais ou menos a filosofia dele e por que é importante a gente saber um pouquinho da história dele. O trabalho do Adams como fotógrafo de paisagem é sensacional. As fotos que ele tirava são fotos assim de tirar o fôlego, e eu acho que conseguia traduzir a grandiosidade do lugar em que ele estava, né? E aí, para você entender o que o Ansel Adams fazia, ele levou o processo fotográfico, e quando eu falo em processo fotográfico, eu estou falando tanto do planejamento da foto, das configurações da câmera, da revelação, porque naquela época você tirava a foto no filme, né, e levava depois para revelar aquela foto, tratar ela, olhar se está tudo certo com as sombras, o brilho, o contraste.
Então tinha todo um processo, não é igual hoje que a gente tira a foto e já tem a prévia dela na tela, né? Então o Ansel Adams, ele elevou esse processo fotográfico a outro nível, tanto que ele tem uma coleção de livros, né? Se eu não me engano chama a câmera, o negativo e a cópia. Esses 3 livros são como o santo graal assim, do processo fotográfico, né? E ele fala nessa obra quase como um cientista, cara, de tanta técnica, de tanto termo, de tanta matemática e física que ele coloca ali na obra dele. Então ele elevou isso a um outro patamar, fez com que suas fotos virassem quadros, assim, verdadeiras obras de arte, representando as paisagens onde ele visitava. Como nem tudo na vida são flores, né? Apesar do trabalho magnífico, das fotos maravilhosas que o Ansel Adams fazia, ele também recebeu muitas críticas, justamente por conta dele ficar totalmente refém desse processo fotográfico que ele criou, né? Ele ficou muito, digamos assim, bitolado na técnica. Para ele, a técnica vinha à frente de qualquer coisa. Então, até nos trabalhos que ele realizou fora da fotografia de paisagem, como algumas fotografias para moda, ele não conseguiu deixar de lado esse aparato técnico e isso acabava até atrapalhando ele a fazer alguns trabalhos. Aí você deve estar se perguntando, né? Thiago tá aí falando esse tanto de coisa aí, mas e aí, como que eu vou fazer para melhorar minhas fotos? Como que isso vai me ajudar a melhorar minhas fotos na câmera, no celular? Então, gente, eu achei importante a gente fazer esse panorama todo aí, principalmente nessa parte do surrealismo e do Ansel Adams, para a gente não cair na mesma armadilha que o Ansel Adams caiu, né? Da gente não colocar como primeiríssimo lugar ali esse aparato técnico, porque sim, ele é importantíssimo saber, mas ele não é o mais importante. O processo fotográfico, ele engloba muito mais do que você conhecer só as técnicas, de você saber só mexer na sua câmera. Não é só isso, entendeu? Ele começa dentro da gente. É aí que o processo fotográfico começa. A gente precisa fotografar com o olho, com a mente e com o coração, entendeu? Então, a partir de agora, a gente já vai entrar numa parte do curso mais técnica, mas vocês já vão ter essa consciência de que eu vou ali aprender as regras, mas as regras elas foram feitas para serem seguidas e para serem quebradas também. Isso que é o legal da fotografia, sabe? De você poder recriar aquilo do seu jeito, se expressar do seu jeito. Então, é isso, não fiquem atrelados somente à técnica. Aprendam a usar elas do modo certo e aprendam a usar elas do seu jeito depois, entendeu? É isso. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. E no módulo 2 agora a gente vai começar para valer, saber como que tira uma fotinha bem bacana, viu? Vou pedir para vocês me seguirem na rede social aí, quem quiser tirar a dúvida por lá também, bater um papo, ou até só me dar um biscoito lá, né? Conferir as fotos que eu faço, fique à vontade. Muito obrigado, gente, e até o módulo 2.